Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nesse vídeo aqui iremos trabalhar com condições no Excel, tá? Eu elenquei 8 funções que trabalham com condições mais usadas no nosso cotidiano, tá? Aqui a gente tem 4 funções, tá? Que trabalham com condições que estão no singular e o resto está no plural, tá? A gente vai explicar cada uma delas, tá? Com vendo na prática para que serve, tá? Cada uma delas. O vídeo, pessoal, vai ser construído da seguinte forma, tá? A gente vai indo um por um e a gente vai demonstrar como é para que serve essa função, qual é a estrutura dela, tá? E uma atividade fictícia, tá? E, consequentemente, uma tabela fictícia, tá? Então, vamos lá então. Eu tenho aqui, pessoal, uma tabela, tá? Com nomes de empresas, tá? Nossos clientes. E aqui tem a atividade. Seu chefe pede para você verificar quais clientes têm a sua fatura atrasada ou em prazo. Se a data atual for menor ou igual do que o prazo estipulado, deve-se mostrar em prazo na coluna Status. Se a data atual for maior do que o prazo estipulado, deve-se mostrar atrasado na coluna Status, tá? Então, pessoal, para a gente conseguir resolver esse problema e cumprir essa atividade, tá? O que a gente tem que fazer? Como eu tenho só duas funções, tá? Então, é viável a gente usar a função C, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar a data de hoje com a data do prazo de pagamento. Como que a gente pega a data de hoje, pessoal, sem fixar valor, tá? A gente usa uma função do Excel que é muito útil, que é o hoje, tá? Literalmente hoje e com parênteses sem nada dentro, tá? Então, a função hoje, ela vai retornar o seguinte: 28 de março de 2025, tá? Então, ele vai retornar qual é a data atual, considerando que, como o nosso Excel está em português, ele vai retornar nessa ordem: dia, data e ano. Se o seu Excel tiver em inglês, no teu caso não vai ser hoje, vai ser today, né? A função today. Aí ele vai retornar mês, dia e ano, tá? Então, como que a gente faz essa comparação? Como tem que ser menor ou igual, a gente tem que botar esse sinal aqui, tá? Menor ou igual. O prazo do pagamento, tá? Se ele for menor ou igual ao prazo do pagamento, então tá em prazo. Caso contrário, está atrasado o pagamento da fatura. Tá, gente? A gente aperta Enter. E como a gente pode ver, ó... deixa eu só diminuir só um pouquinho o zoom. Aí. Como vocês podem ver, essa empresa aqui, tá? Está em prazo, tá? Então, a fatura vence dia 31, tá? Eles têm até dia 31 para pagar. E como hoje é dia 28, eles estão em prazo para pagar, eles não estão atrasados. Então, pra gente estender... Opa, pessoal, aqui deu... Aí. Pra gente estender aqui, tá? Para as outras linhas, a gente clica duas vezes nesse quadrado verde aqui, tá? E como vocês podem ver, tá? Eu tenho algumas empresas que estão com a fatura atrasada, tá? Por exemplo, essa Orion Innovations, tá? Está com a fatura atrasada desde o dia 21 de março. Everest Consulting, desde o dia 20 que está atrasado, né?
Já o resto está em prazo para pagar, tá? Não tem a fatura, está em prazo, tá? Não tem nenhum atraso, tá? Então, pessoal, é para isso que serve o C. Se a gente alterar o valor aqui para dia 27/3/2025, ele automaticamente vai alterar. Então, quando a gente usa funções que trabalham com condições, pessoal, a gente só pode concluir uma coisa. É dinâmico. Os valores serão dinâmicos. Então, não é qualquer alteração, mas dependendo da alteração, automaticamente o Excel vai ver, opa, agora essa expressão lógica já não é mais verdadeira, é falsa, né? Conforme a gente viu aqui. Então, pessoal, é para isso que serve o C, tá? No Excel. A nossa atividade 2 é o seguinte. A gente tem que preencher a situação de cada aluno considerando que a média final é maior ou igual a 7. Então, a situação é aprovada. Se a média final estiver entre 1,7, maior ou igual a 1,7 e menor que 7, então a situação é em exame. E por fim, se a média final for menor do que 1,7, então a situação é reprovado, tá? Então, gente, como que a gente resolve esse problema? Usando Cs. Mas, Henrique, eu não tenho como usar o C alinhado? Por exemplo, se a média final for maior que 7, é aprovado. Se não, se for falso, aí eu boto outro C. É possível também, pessoal. Mas a gente não vai trabalhar agora com condições alinhadas, tá? Nós vamos deixar isso pro próximo vídeo, tá? Como que a gente resolve esse problema? Então a gente bota Cs, tá? E a estrutura lógica é o seguinte: é o teste lógico, e se ele for verdadeiro, né? Se ele for verdadeiro, ele vai ter que retornar a sua respectiva situação, tá? Então a gente bota assim, ó. Se a média final for maior ou igual a 7, então o aluno está aprovado. Teste lógico de novo. Se a situação for, aqui eu vou ter que botar o E, pessoal, porque é entre, tá? Se aqui for maior ou igual a 1,7 e B6 for menor do que 7, então a situação é em exame. Caso contrário, tá? Se esse for menor do que 1,7, o aluno está reprovado, tá? A gente vai estender aqui. Como vocês podem ver, pessoal, aqui automaticamente o Excel já preencheu para mim, tá? Com as suas determinadas situações com respectiva situação de cada aluno, tá? Então, por exemplo, a Ana, que tá com 6,5, ficou em exame. O Bruno, que ficou com uma média final 1, foi reprovado. Carlos conseguiu o mínimo para conseguir ficar em exame, né? Porque ele tirou 1,7, tá? Daniela ficou com 1,3, então ela foi reprovada, tá? Reprovada. O Eduardo, Gabriel, Helena e o Igor, eles foram aprovados porque tiraram uma nota maior ou igual a 7. Então, como vocês podem ver, pessoal, o CES, ele trabalha com mais de 2 condições, tá? Então, no caso aqui, teve 3 condições. 3, tá? Eu também podia resolver com condição aninhada, tá? E no próximo vídeo, pessoal, eu vou pegar esse mesmo exemplo, tá? E eu vou explicar para vocês como que a gente resolve essa atividade com condições aninhadas, tá? Que é um C dentro de outro C, tá? Particularmente falando. Se eu colocar, por exemplo, a nota 7 para Ana, vamos supor assim,
A Ana foi lá falar com a professora e disse que ela precisava de meio ponto. A Ana é uma garota esforçada, né? Sempre atenta nas aulas, né? Só que infelizmente na hora da prova ela tirou uma nota baixa. Quer dizer, ficou com uma média baixa, né? E a Ana pediu, suplicou para a professora para aumentar a média, né, para 7. Então a professora, muito legal, aumentou meio ponto, né? E ela ficou com 7. Então ela foi aprovada. Tá? Deixa eu botar 7 aqui para ela. Aqui. O Bruno, que ficou com 1, conseguiu, por algum milagre, ficar em exame. Ele tirou exatamente o que ele precisava, 1,7. Carlos se esforçou tanto no exame que tirou 8,5, né? A Daniela, mesmo tentando se esforçar, não conseguiu. Desculpa. A Daniela foi reprovada, ela não ficou em exame, então infelizmente ela foi reprovada, né? A Fernanda, né? Ela conseguiu se esforçar um pouco mais, tá? E ela conseguiu ficar com 1,7, tá? Aqui eu tô só simulando aqui, tá, pessoal? Aqui é para vocês entenderem como é que funciona as condições C, tá? Para vocês entenderem que quando a gente usa as funções com as funções que trabalham com condições, sempre é dinâmico. Então, dependendo da alteração que a gente faz, conforme a gente viu aqui, automaticamente o Excel já verifica novamente a condição e vê qual dessas 3 condições se enquadra, tá? Então é para isso que serve o CES. Bom, pessoal, nossa próxima atividade aqui, tá? É a gente somar qual desses dois sistemas operacionais, desses sistemas de celulares, foi o mais vendido até agora, tá? Aqui eu não botei um mês aqui, tá, pessoal? Mas vamos supor que está no mês que essas vendas são do mês de março, tá? E claro, o mês de março ainda não acabou, mas vamos supor que até agora, no dia de hoje, 28 de março, tiveram essas vendas aqui, tá? Pergunto, qual desses sistema de celular, foi mais vendido até agora? Então, a gente tem que fazer o seguinte. Deixa eu botar soma C, tá? E aqui ele pergunta o intervalo. O meu intervalo aqui nesse caso, pessoal, são essas categorias aqui. Então, eu vou apertar Ctrl Shift para baixo, tá? Para pegar todas as linhas aqui que estão preenchidas, tá? Só com categoria. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? No meu caso aqui, eu quero exibir o valor da soma de cada um desses sistemas de celular, ou melhor falando, sistema operacional, né? Então aqui eu quero botar iOS. Qual é meu intervalo de soma? É isso aqui tudo, ó. Tá? E pessoal, tem uma dica que eu queria dar para vocês. Toda vez que vocês forem trabalhar com a mesma seleção, só que o critério muda, o que a gente tem que fazer aqui, tá? A gente tem que selecionar aqui e apertar F4, tá? Eu vou explicar por quê. O que é esse cifrão aqui, tá, pessoal? Vamos só estender pro lado, tá? E a gente viu aqui que até o momento o iOS foi o mais vendido até agora. Tá, Henrique. Agora que a gente viu qual que iOS foi mais vendido, né, e tudo mais, me explique o que é esse cifrão que tu botou, tá? Pessoal, eu apertei F4 aqui, tá, pra fixar essas células, tá? Esse cifrão aqui, pessoal, ele significa fixar alguma coluna ou alguma... Na verdade, o cifrão significa para fixar. Pronto, tá?
Mas esse cifrão aqui, ele vai determinar a posição do cifrão, ele vai determinar se tu tá fixando a coluna ou a linha. No meu caso aqui, pessoal, eu quero fixar os dois, tá? Então, eu quero fixar esse intervalo aqui e esse intervalo. A única coisa que não quero fixar é o meu critério, tá? Porque como eu arrastei para o lado direito, automaticamente ele pegou o que estava no direito, né? Então aqui o meu critério mudou para a célula mudou para H8, que no caso, se a gente olhar aqui no H8, o meu critério é Android, tá? O que aconteceria, pessoal, se eu não colocar esse cifrão, tá? Só pra vocês terem ideia. Nós não vamos colocar esse cifrão. Nós vamos tirar ele. Olha só o que ia acontecer. Não ia retornar nenhum valor. Mas como assim? Por quê? Se a gente olhar aqui, pessoal, olha só que loucura. Toda vez que a gente arrasta para a direita, automaticamente as minhas colunas, elas também vão ser arrastadas, tá? Então, para que isso não ocorra, pessoal, a gente tem que fixar esses dois, tá? Que é o jeito mais prático. Se a gente fixasse um deles só, no meu caso, se eu não fixasse se eu tirasse aqui, até podia. Deixa eu ver o que aconteceria se a gente não fixasse a, a, as linhas aqui, tá? Se a gente arrastar pro lado, ele vai permanecer igual, tá? Mas, se a gente não fixar a coluna, mas sim a linha, as nossas linhas, aqui vai dar um problema porque a coluna também vai ser arrastada, tá? Então, toda vez, pessoal, que vocês têm o intervalo selecionado, fixem os dois, tá? Fixa tanto a célula, fixa tanto a coluna quanto a linha de uma célula. Aí não vai dar nenhum problema, tá? Então, pessoal, a gente pode ver aqui, ó, que o iOS vendeu mais do que o Android, tá? A empresa vendeu mais celulares que têm iOS do que Android. Então é para isso que serve o Soma C. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai partir para nossa quarta atividade, que é o seguinte. Você trabalha no setor de vendas de uma empresa e recebeu uma tabela com histórico de vendas de diferentes produtos em várias cidades. Seu objetivo é calcular o total de vendas com base em critérios específicos. Aqui, pessoal, o enunciado só quer saber da cidade e do ano, tá? Não especificou o critério, o produto, tá? Os critérios que mais importam para a atividade é a cidade e o ano, tá? Como que a gente resolve esse problema? A gente tem que usar o soma Cs, pessoal. Por quê? Porque são dois intervalos que a gente tem que escolher de critérios, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa que eles perguntam. O Excel pergunta assim. Usuário, qual é meu intervalo de soma? É isso aqui. Bota e vírgula. Qual é meu intervalo de critério? Tanto faz, pessoal, se tu escolher o intervalo de cidades ou o ano, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, Ctrl Shift para baixo. Qual é o critério? Aqui, né, Rio de Janeiro. E pergunta de novo o intervalo. Então, aqui é a mesma lógica, só que para o ano. Então, como vocês podem ver, a cidade de Rio de Janeiro, em 2023, adquiriu um total de vendas de R$ 2.000. Se a gente alterar, por exemplo, para São Paulo, 2024, São Paulo em 2024 teve um total de venda de 5.400. 2023 já foi bem menor, foi 2.800. Se a gente alterar aqui, por exemplo, São Paulo, ó, em 2023 não foi R$ 1.500, foi R$ 3.000. Então aqui o valor aumentou, tá?
Então, pessoal, praticamente é para isso que serve o soma 6, tá? Tu precisa de mais de um intervalo de critérios, tá? Para que soma de acordo com os dois critérios que você selecionou, tá? Então, no caso, as duas condições são, a cidade tem que ser igual a São Paulo e o ano tem que ser 2023. Se essas duas condições forem satisfeitas, então ele vai pegar esse valor e somar, tá? Então, é para isso que serve o soma CES. A próxima função que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, é com média CES, tá? Que é o seguinte. Uma loja de eletrônicos deseja analisar a média de preço dos produtos vendidos, mas apenas de categorias específicas. Você recebeu uma planilha com os seguintes dados. Qual é o preço médio dos produtos de categoria periférico? Então aqui, a atividade, ele já disse tudo o que a gente precisa fazer. Então a gente bota a média C, tá? Então a gente tem que escolher qual é o meu intervalo de critérios. É isso aqui. Ponto e vírgula. Tá? Qual é o meu critério? É esse aqui, periférico. Se eu escrevesse o por texto, né? Se eu escrevesse fixamente aqui, também dá, tá? Aí aqui a média de intervalos são esses valores aqui. E pronto, tá? Mas se eu alterasse aqui, pessoal, por exemplo, para armazenamento, o valor que não alterou, porque eu fixei, né? Então, normalmente, pessoal, o ideal, tá? É sempre colocar as células, sempre referenciar essas células aqui. Porque fica mais fácil, porque se tu precisar calcular de outra categoria, o Excel automaticamente o valor, tá? Então é para isso que serve a média C, tá? Então se a gente alterar aqui o valor para 300, então ele diminuiu. Não, desculpa, aumentou. Se a gente colocar, sei lá, 500 reais, diminuiu aqui. Vamos supor assim, o mouse estava 120 reais, mas no mês do consumidor a gente botou 100 reais. Então diminuiu mais ainda, tá? Então, como vocês podem ver, tá? À medida que altera o preço, automaticamente a média também altera, tá? E pessoal, tomem cuidado numa coisa que é muito importante, tá? Aqui a palavra periférico tem acento. Se vocês tirarem o acento, o resultado muda, tá? Então, tome cuidado, porque se a tua empresa não costuma trabalhar com acentos, tá? Porque tem empresa que não costuma trabalhar com acento, tá? Em palavras que deveriam ser acentuadas, tá? Mas tomem cuidado, porque se tiver algum acento que não tenha, ou acento que tenha, muda o resultado por completo, tá? No meu caso aqui, nessa tabela aqui, tá escrito da mesma forma, tá? E com acento. Henrique, ok, mas o que aconteceria se eu não escrevesse periférico com P maiúsculo e com P minúsculo? Não vai mudar, pessoal. Porque o Excel, ele não é case sensitive. O que é case sensitive, tá, pessoal? Case sensitive é um termo técnico utilizado tanto em banco de dados, quanto em programação, quanto no Excel aqui, que a gente está trabalhando aqui, que difere de letras maiúsculas e minúsculas, tá? Então, no caso aqui, o Excel, ele não é case sensitive, tá? Não, desculpa, essa programação, eu acho que... Não, ele é case sensitive, programação sim, mas banco de dados, por exemplo, não é, tá? E o Excel também não é case sensitive, tá? Então aqui não tem nenhum problema se o P inicial for minúsculo e o O aqui for maiúsculo, tá? Isso não tem nenhum problema. Mas o que importa mesmo é se tem acento, porque se tiver acento aí sim muda por completo.
Ele vai dizer assim, ó, periférico com acento é diferente de periférico sem acento, tá? Então tome esse cuidado, tá? Para não gerar um valor totalmente diferente, tá? Do que o esperado. Aqui, pessoal, nós vamos para nossa sexta atividade, tá? Que é a seguinte: uma empresa de esportes quer analisar a média de pontuação dos jogadores em diferentes jogos, considerando apenas as partidas onde a pontuação for maior ou igual a 50. Qual é a média de pontuação dos jogadores em cada jogo, considerando apenas partidas com pontuação maior ou igual a 50? Tá? Aqui, pessoal, nesse caso, eu preciso pensar o seguinte. Eu tenho, por exemplo, pode ser... Aqui, como é de cada jogo, então, a gente tem que... Esse é um critério. E a pontuação maior ou igual a 50 é um outro critério. Então, se tem 2 critérios, no mínimo, isso significa que a gente tem que usar e obrigatoriamente o média 6, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela aqui, tá? Que tem o nome dos jogadores, qual é o jogo e a pontuação, tá? Vamos pegar CSGO aqui. A gente vai fazer média, 6. Qual é o meu intervalo de média? É aqui, né? São os meus... São os números, tá? A pontuação. Qual é o meu intervalo de critério? Os jogos. Qual é o critério 1? Aqui. Agora, pessoal, tem uma questão assim, ó. Que talvez vocês não conheçam. O meu intervalo de critério é esse aqui. Só que, como que eu vou fazer para que o valor seja maior ou igual a 50? Aqui a gente tem que botar entre aspas, maior ou igual a 50. Tá? E depois de informado, esse valor te dá um Enter. E a gente percebe o seguinte. O CSGO, a gente fez assim, ó. Dado que a gente tem um jogo CS, nome do jogo chamado CSGO, e a gente tem que verificar que a pontuação é maior que 50, o resultado deu 85. Se eu pegar Valorant, é menor, foi 65. Fortnite, 57,5. Tá, gente? Aí que tá. Se eu não colocasse, pessoal, essas aspas aqui ia dar erro, tá? Ia dar um erro de sintaxe, tá? Então, por isso que a gente tem que botar essas aspas aqui, tá? Então, ele vai fazer assim, ó. Se essa pontuação for maior ou igual a 50, ele vai somar. Se eu não botar essas aspas aqui, pessoal, praticamente ele vai dar um erro de sintaxe, tá? Então, toda vez que tu for precisar comparar, precisar pegar um critério e ele tem que ser maior ou igual a 50 ou qualquer outro valor, tem que sempre botar entre aspas, aí sim ele não vai dar nenhum, não vai reclamar de sintaxe, tá? Então por isso que a gente tem que sempre colocar essas aspas, tá? E qual é a minha, qual é vamos dizer assim, o intervalo, né, que eu preciso, que é no caso de 50 ou mais aqui, tá? Então é para isso que serve o média 6, pessoal. Bom, pessoal, vamos partir para a nossa penúltima atividade. Uma desenvolvedora de jogos deseja analisar o desempenho dos jogadores em diversas partidas, considerando vitórias, derrotas e empates. A empresa quer saber quantos jogadores atingiram pelo menos 10 vitórias em determinado jogo. Quantos jogadores conseguiram pelo menos 10 vitórias? Então, pessoal, é o seguinte. Como ele quer saber quantos jogadores eles conseguiram pelo menos 10 vitórias, então a gente vai ter que usar o count C, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte. Count C.
qual que é o meu intervalo aqui, tá? O meu intervalo é esse aqui, tá? Então, a gente tem que saber se o número de vitórias obtidas em cada jogador é maior ou igual a 10. Então, a gente pode ver aqui que tivemos 14 jogadores no total. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, realmente, deu 14 aqui conforme o Excel nos mostrou aqui, tá, pessoal? Se eu alterasse, por exemplo, o Bruno conseguiu, com muito esforço, 2 vitórias seguidas e ele obteve 10 vitórias. Então, o Excel aqui ele vai aumentar, vai incrementar mais um, né? E no total deu 15 jogadores. Se eu desfazer aqui ele vai dar 14 jogadores conforme era antes, tá? Então, pessoal, peço desculpa. Então, pessoal, é para isso que serve o count C, tá? Então, ele vai contar de acordo com a condição que tu informar, tá? No caso, quando eu falo condição, eu me refiro ao critério, tá? Então, é isso. Por fim, pessoal, nós iremos partir para a nossa última atividade, tá? Ela é muito semelhante ao que a gente estava trabalhando nessa última. Entretanto, a empresa ela só quer saber de quantos jogadores de CSGO conseguiram pelo menos 10 vitórias. Então, pessoal, ele é bem semelhante. A diferença é que assim, ó, a gente teve que usar o count C porque ele estava dizendo no geral, né? Mas a gente tem que usar o count Cs porque a gente tem mais um critério que a gente tem que se preocupar, que é o nome do jogo, que é o CSGO. Então a gente vai usar count Cs. Qual é o meu intervalo de critério aqui? Tá? A gente pode colocar aqui e escrever CSGO. E o nosso segundo critério é aqui o número de vitórias e tem que ser maior ou igual a 10. Então aqui, pessoal, como a empresa, o enunciado limitou ainda mais, né, por causa desse novo critério que foi adicionado, apenas 2 jogadores têm quantidade maior ou igual a 10 de vitórias, tá? Então aqui a gente pode ver, como só retornou 2, a gente pode ver aqui, ó, a gente nem precisa nem descer, que é o Alex e a Carla, né? Esses dois aqui tiveram vitória, pelo menos 10 vitórias, né? O Alex obteve 12 vitórias, enquanto a Carla teve 15 vitórias, tá? Então tá, pessoal. Esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo foi um pouquinho longo, tá? Mas era porque eu precisava demonstrar essas 8 funções aqui que são muito utilizadas no mercado de trabalho, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam de deixar o like e se puder se inscrever no meu canal também, tá? E no próximo vídeo eu irei resolver essa questão aqui, tá? Com condições alinhadas, tá? Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!